E no nosso bate-papo dessa tarde, gente, nós vamos falar sobre nutrição. Hoje nós vamos ter uma aula aqui para entender essa diferença, né, entre o vegetariano e o vegano. E a nossa convidada de hoje é a nutricionista, né, Claudianara Salter. Salter está aqui com a gente para tirar a nossa dúvida e, claro, as dúvidas de vocês de casa também, né? Então participe com a gente lá. Boa tarde, Claudianara. Bem-vinda aqui ao nosso Ver Mais. A gente já estava batendo um papo ali no intervalo para entender um pouquinho, mas eu queria que você explicasse para a gente, então, o significado do vegetariano. Boa tarde pessoal. Então, existe várias classificações de vegetarianos, né? Vegetariano é basicamente uma pessoa que ela tem na base da sua alimentação vegetais e frutas e exclui totalmente o uso de carnes, né? Dentro dessas classificações, a gente tem o ovo-lacto vegetariano, que é a pessoa que ela consome os derivados de animais, como leite e os ovos, mel, própolis também, né? Aí dentro dessa classificação, a gente tem os lacto-vegetarianos, que daí eles excluem da sua alimentação as carnes, mas excluem também os produtos à base de ovo, eles consomem só produtos à base de leite, por isso que lacto-vegetariano. E a gente tem também o ao contrário, né, que é o ovo-vegetariano, que é a pessoa que ele exclui as carnes e os produtos à base de leite, mas ele consome ovo, mel e alguns outros derivados de animais também. E assim, quais que são esses tipos de vegetarianos? São esses, então? São esses tipos aí? Sim, tem esses três tipos, né, que eu citei, que é o ovo-lacto vegetariano, o lacto vegetariano, o ovo vegetariano, e a gente também tem dentro dessa classificação o vegetariano estrito, que é a pessoa que ela não consome nada de origem animal. É como se a gente falasse que é o vegano, né? A única diferença é que o vegetariano estrito, ele se limita somente à sua alimentação. Ele não consome nada de origem animal, nem mel, nem própolis, nem ovo, nem leite, mas ele não tem a filosofia de vida do vegano. Ele se limita à alimentação. E assim, e o que significa então ser o vegano? O vegano? O veganismo ele é um movimento que ele busca a libertação animal. Então ele tem um cunho mais ético, ideológico, político. Então ele tem uma filosofia de vida. Ele não se limita somente à alimentação. Geralmente as pessoas veganas elas têm mais ligações com algumas causas sociais, ativismo animal também. Então ela tem uma ideologia de vida, uma filosofia de vida. Claudianara, as pessoas também confundem bastante, como estava explicando ali pra gente, os termos, né? Carnista, carnívoro e onívoro. Qual que é o correto aí desses três, então? Então, o correto da gente utilizar é onívoro, né? Nós, seres humanos, somos todos onívoros, somos seres que consumimos todos os tipos de alimento disponível aí no mundo, né? A gente come tanto o produto de origem animal quanto os produtos vegetais. Então, usar o termo carnista não é o termo correto. O termo correto de se utilizar para o ser humano é onívoro. E assim, e as diferenças ali entre o vegetarianismo e o veganismo? Qual que é a diferença dos dois? São os vegetais e um é o extremo também, você falou, né? Tem o vegetariano estrito, que ele não consome nada de origem animal, só que ele se limita somente à alimentação. Por exemplo, um vegano, ele não compra de marcas que essa marca foi testada em animal. Então, ele não usa uma pasta de dente de uma marca que foi testada em animal, ele não usa um sabão em pó, um amaciante, uma maquiagem também. Uma às maquiagem. Vezes, a gente vê nos produtos ali que eles falam que não foram testados em animais, né? Isso, então o vegetariano estrito, ele se limita somente à sua alimentação, e o vegano não, ele já tem essa pegada um pouco mais ativista para o lado dos animais. E assim, virar vegetariano ou vegano, ele traz riscos para a saúde? Não, na verdade, muito pelo contrário, né? Hoje a Sociedade Vegetariana Brasileira, ela já tem uma equipe muito bem formada ali de médicos, nutrólogos, nutricionistas também, e tem muitos estudos já patrocinados também, tanto por eles quanto por organizações mundiais, provando que
diminuir o seu consumo de carne, ele está mais ligado a você ter mais saúde do que ao contrário, né? A gente sabe hoje, por exemplo, que as proteínas em formas de embutidos, como nuggets, salsicha, elas têm total relação com câncer de intestino, com outras doenças também metabólicas, como diabetes, hipertensão. Então, você se tornar vegetariano, ela está mais aliada à sua saúde do que o excesso do consumo de carne. E sobre as proteínas, então, da carne, né, desses derivados aí de animais, como suprir essas vitaminas se você não está comendo a carne? A gente precisa buscar daí nos alimentos que são do reino vegetal, porém eles contêm uma quantidade de proteínas muito grande, né? Esses alimentos são basicamente as leguminosas, que são o feijão, o grão de bico, a ervilha, a lentilha. Então, quando você deixa de comer a carne, você precisa manter o seu aporte de proteína diário. Só que você não precisa necessariamente suprir ele com carnes, ovos ou leites, você pode utilizar somente os produtos de origem vegetal. E quais que seriam, então, assim, os principais benefícios do vegetarianismo e do veganismo? O vegetariano e o vegano, eles são muito próximos ali, né? Como a gente está falando sobre saúde e alimentação, o benefício para os dois seria o mesmo, mas basicamente a gente tem uma correlação muito grande nos estudos que provam que diminui a questão da carne, ela está totalmente ligada à saúde. Então, por exemplo, você tem níveis ali de colesterol mais baixo, de triglicerídeos mais baixo, de menos relação com diabetes também, com hipertensão. E assim, você falou antes da carne vegetal, o que seria essa carne vegetal? A carne vegetal, ela é uma carne industrializada, né? Existem muitas tecnologias de alimento que fazem muitas coisas extraordinárias hoje em dia, mas ela é sempre de origem vegetal. Então, eles utilizam geralmente algum alimento como base, como ervilha, proteína de soja. Eles usam muita levedura na formulação dessas carnes vegetais industrializadas, que são vegetais mesmo, né? É uma imitação de carne, mas ela não tem nada de origem animal. Às vezes até feito de soja também. Feito de soja também, né? Eles são saborosos, sabe, gente? Eu não sou muito chegada em mato não, mas até que elas são saborosas. Tem até hambúrguer já. Mas e as mulheres grávidas que são vegetariana ou vegana? Elas precisam ter um cuidado a mais, porque a gente sabe que tem que ter um acompanhamento ali também, né? Eu acho que toda grávida ela precisa passar por um acompanhamento nutricional, é uma fase muito importante tanto para a mulher se nutrir, quanto para ela ter o nutriente suficiente para abastecer o seu bebê. E o mais importante de tudo é fazer o acompanhamento tanto com o médico quanto com a nutricionista quando você está grávida ou você pensa em planejar para engravidar, se você for vegetariano e vegano, porque tem uma vitamina específica, que é a vitamina B12, que a gente não encontra ela em quantidade suficiente no reino vegetal, que a gente precisa fazer essa suplementação, tanto quem está assistindo a gente que pensa em engravidar ou não pensa em engravidar, mas pensa em se tornar vegetariano ou é vegetariano, é uma das proteínas que a gente tem que sempre suplementar sendo vegetariano, porque a gente não consegue encontrar ela no reino vegetal. Então é extremamente importante uma grávida fazer um acompanhamento. É isso aí, não é só o pré-natal não, de repente procurar uma nutricionista, entender um pouquinho também qual que é a alimentação que vai ajudar vocês. Quero aproveitar e agradecer a Claudianara Saltri, muito obrigado. Vou deixar o Insta ali também, se vocês quiserem interagir, se vocês ficaram com mais dúvida aí, é só conversar com ela, que com certeza ela vai ajudar vocês. Gratidão. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Venha mais Obrigada, vezes. pode Vamos deixar. continuar isso.